A mentalidade que separa quem constrói patrimônio de quem só sobrevive. 23 milhões de brasileiros apostaram em bets. Sabe quantos investem em ações? 5 milhões. Em CDB, 10 milhões. Ou seja, tem mais gente tentando ficar rica com palpite de futebol do que com qualquer produto financeiro do mercado. E sabe o que é pior? Isso aí não é um problema de educação, é um problema de paciência. Olha só que interessante, o raio-x do investidor da Ambima, publicado em abril de 2025, dividiu os brasileiros em 4 perfis financeiros. E o maior grupo, 52% da população, é o perfil sem reservas. Não poupa, não investe, não tem nada guardado, zero, nada. Então pensa comigo, desses 52%, quantos você acha que gastam com coisas que prometem resultado rápido? Bets, day trade, vendido aí como uma fórmula mágica, um curso de renda extra em 30 dias, a parcela enorme, porque o problema não é o que as pessoas não querem melhorar de vida, é que elas querem melhorar de vida, mas amanhã já. E aqui está o ponto, se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você já entendeu que isso aí não funciona, mas mesmo assim, eu aposto que em algum momento você já caiu ou quase caiu nessa armadilha. Beleza, vamos aí para o que importa, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Dados do GAIN 2024, 33,4% da população adulta empreende de alguma forma. São 47 milhões de pessoas tocando algum tipo de negócio. No primeiro trimestre de 2025, foram mais de 1,4 milhão de novos CNPJs abertos. É um recorde da série histórica. E olha que o outro lado da moeda, segundo o IBGE, 20% das empresas não sobrevivem no primeiro ano. 60% dessas empresas abertas fecham antes de completar 5 anos. 60%. A pergunta que ninguém faz é, por quê? É uma falta de capital? Às vezes. Uma falta de conhecimento? Pode ser também. Mas o fator número 1 do que eu vejo, tanto em negócios quanto em investimentos, é a incapacidade de esperar. A pessoa ela abre o negócio e se em março aí já não está dando lucro, já está pensando em fechar. O cara começa a investir em renda fixa, assim, 6 meses aí não ficou rico, já não ganhou muito dinheiro, já está querendo migrar para cripto, para opções binárias, para qualquer coisa que prometa velocidade. E sabe o que é irônico? O próprio Sebrae, ele fez uma pesquisa mostrando que empresas cujos donos fizeram uma capacitação antes de começar, eles têm uma taxa de sobrevivência de 51%. As que não fizeram, 34%. Ou seja, o ato de parar, de estudar, de se preparar, que é o oposto da pressa, literalmente aumenta as suas chances em quase 50%. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Eu quero que você responda de verdade, nem que seja somente na sua cabeça. Se eu te desse agora 2 opções, opção A, 10 mil reais na sua conta amanhã, opção B, 100 mil reais daqui 3 anos, qual você escolheria? A real é que a maioria das pessoas, se for realmente honesta, ela escolhe a opção A, Não porque 10 mil é melhor que 100 mil, mas porque 3 anos parece uma eternidade quando você está no desconforto. E é exatamente isso aí que o mercado financeiro, as bets, os vendedores de sonho exploram. Eles não vendem retorno, eles vendem alívio imediato. Agora eu vou te mostrar o que pouquíssima gente conecta. Em 2024, os brasileiros gastaram 68,2 bilhões de reais em apostas online. Desse total, eles receberam de volta 44,3 bilhões de reais, ou seja, perderam 35% mais do que apostaram. Isso é um dado do Itaú, não é uma opinião minha. Agora, olha esse outro número. Investimentos dos brasileiros em renda fixa cresceram 18% em 2024, chegando a 4,32 trilhões de reais, segundo a Ambima. Renda fixa, é o investimento mais chato que existe, que não promete, não tem emoção nenhuma. E mesmo assim, foi o que mais cresceu. Sabe por quê? Porque quem investe em renda fixa entendeu uma coisa: o patrimônio ele não se constrói com adrenalina, ele se constrói com consistência. O juro composto ele não precisa de emoção para funcionar, ele precisa de tempo. E é aqui que mora a maior injustiça do sistema financeiro brasileiro. O mesmo banco que te oferece um CDB pagando 100% de CDI, que é um investimento sólido, seguro, que vai trabalhar por você, também coloca uma propaganda de bet no intervalo do jogo. Porque para a instituição, tanto faz, ela ganha dos dois lados. E aí quem perde é você. Isso aqui é muito importante. 4 milhões de brasileiros, segundo a própria Ambima, consideram uma aposta como investimento. 4 milhões de pessoas que genuinamente
Eles acreditam que um palpite de futebol tem a mesma lógica do que um título do Tesouro. Se isso não te assusta, pô, deveria te assustar. Se é um conteúdo, se está te abrindo a cabeça, se está conectando pontos que você não tinha visto, se inscreve aqui no canal. Sério, porque o que eu estou te mostrando aqui, você não vai ouvir de vários profissionais de investimentos. Não vai ouvir de influencer, que vive de patrocínio. Aqui a gente fala o que precisa ser dito. E sempre foi assim meu modus operandi. Beleza, agora vamos para o lado prático. Por que eu não quero que você saia desse vídeo só com uma reflexão? Eu quero que você saia com direção. Primeiro ponto, entenda que a habilidade é o melhor investimento que existe. Muita gente quer investir R$500 por mês, mas não investe R$500 em se capacitar. E olha que os dados mostram, o rendimento médio dos jovens empreendedores no Brasil ainda é 26% inferior à média nacional, segundo o Sebrae. Mas, e aqui que está o ponto, esse rendimento ele vem crescendo nos últimos 3 anos entre os que se capacitam, ou seja, a habilidade é que puxa a renda para cima e não o contrário. Antes de se perguntar, pô, onde investir meu dinheiro, se pergunte, onde investir o meu tempo? Porque o tempo que você gasta scrollando bet, scrollando rede social de guru financeiro, é um tempo que poderia estar virando uma habilidade. E a habilidade é o único ativo que ninguém tira de você. Pode acabar o dinheiro, pode quebrar a empresa, pode mudar o governo. Se você sabe fazer algo que o mercado valoriza, você vai recomeçar. Segundo ponto, pare de medir progresso em dias, meça em trimestres. A gente viu uma cultura de resultado instantâneo. Pede comida e chega em 30 minutos. Compra online que é no dia seguinte. E aí transpõe essa lógica aí para o patrimônio. Quer investir hoje e ver resultado semana que vem? Patrimônio não funciona assim. Patrimônio funciona como uma árvore. Você planta, você cuida, você rega. E nos primeiros meses não acontece nada visível. E porque abaixo da terra ali, as raízes elas estão se expandindo. Quando ela sobe ali, sobe de um jeito que ninguém derruba. E é assim também nos investimentos. O brasileiro que tinha R$100 mil em CDB em janeiro de 2024, com a Selic onde estava, terminou o ano com rendimento real acima da inflação. Sem emoção, sem palpite de futebol, sem noite sem dormir, só deixou o quê? O tempo fazer a sua parte, o tempo trabalhar. Terceiro ponto, o custo de andar para trás é maior que o custo de andar devagar. A pesquisa da Serasa mostrou que 7,2 milhões de empresas terminaram 2024 inadimplentes. São 31% dos negócios ativos no país. E entre apostadores de bet, 47% estão endividados. Quase a metade. Ou seja, não é só a pressa que não te faz avançar, ela te faz ainda recuar. Cada decisão financeira impulsiva, seja uma aposta, seja um empréstimo para um negócio sem planejamento, seja aquele investimento imperdível que alguém te vendeu no Instagram, é um passo para trás que você vai ter que recuperar antes de voltar a avançar. E recuperar é muito mais difícil do que simplesmente não ter perdido. Quero saber de vocês aí nos comentários qual foi a decisão financeira mais impulsiva que você já tomou e o que ela te ensinou. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, inclusive eu já caí nessa em algum momento. Eu acho que trocar essas experiências é mais valioso que qualquer conselho genérico de invista em renda fixa. Então comenta aqui embaixo, por favor, eu quero saber mais aí da sua opinião. No final das contas, então, esse vídeo não é sobre investimentos, não é sobre uma renda fixa, não é sobre bets, não é nem sobre dinheiro. É sobre uma pergunta que a maioria das pessoas ela evita de fazer. Você está construindo aí alguma coisa ou você está só reagindo ao que aparece? Porque existe uma diferença brutal entre viver construindo e viver apagando incêndio. Quem vive apagando incêndio acorda todo dia no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, toda decisão é de curto prazo. Você não investe, você gasta, você não planeja, você improvisa, você não escolhe, você aceita o que sobra. Quem decide construir, mesmo que devagar, mesmo com pouco, mesmo com todo mundo ao redor, esteja ali dizendo, dá talento demais, essa pessoa está plantando opções. Opção de sair do emprego que não faz sentido, opção de não depender de ninguém para pagar uma conta, opção de dizer não, quando está todo mundo dizendo sim. Soberania financeira não é ter muito dinheiro, é ter o poder de escolha, liberdade. Escolha se constrói um dia de cada vez, com paciência, com consistência e com a coragem de ignorar quem te diz que existe atalho. Porque atalho no dinheiro quase sempre é o caminho mais longo. Se esse vídeo ele fez sentido para você, eu tenho pedido. Toda semana eu mando uma newsletter gratuita onde eu aprofundo temas como esse, mas com um nível de detalhe que não cabe num vídeo do YouTube. O link então está na descrição, gratuita, semanal, sem enrolação. E lembrar, paciência não é passividade, paciência é estratégia. Valeu!